Bora falar sobre o Rubens, né? O Rubinho. 3, 2, 1. 20 anos da primeira vitória de Rubens Barrichello na Fórmula 1. Uma vitória imprevisível, emblemática, suada, que diz muito sobre a carreira do Rubinho dentro do próprio automobilismo, não só na Fórmula 1. Mas será que a gente dá o devido valor para a carreira que o Rubinho construiu? Será que o brasileiro entende a grandiosidade desse piloto? Chega mais que está começando mais um Opinião. Rubens Barrichello é um brasileiro, sobretudo ele é um brasileiro, tem orgulho de ser brasileiro, e isso é uma das coisas que custaram muito caro para ele ao longo da carreira, porque o Rubinho veio numa sequência aí de muito sucesso do Brasil na Fórmula 1, foram 8 títulos mundiais, 5 vice-campeonatos em 22 anos, e quando ele se viu ali como o principal nome brasileiro na Fórmula 1, ele tinha só 22 anos, e a missão dada meio que irresponsavelmente pela mídia de suceder Ayrton Senna. E esse fardo que ele carregou durante essa fase da carreira em que ele ainda estava amadurecendo custou muito caro para ele, né? Custou muita pressão, colocou muita pressão sobre um piloto que ainda estava numa fase de aprendizado e, sobretudo, estava num carro que não era capaz de ganhar corrida. Mas mesmo assim, Rubinho fez grandes apresentações naquela fase, até esse período que levou 7 anos até a primeira vitória dele na Fórmula 1, correndo em carros, como eu já falei, que não eram vencedores. O Rubinho fez grandes apresentações, fez pole position, fez grandes apresentações na chuva, mostrou o seu talento, mas mesmo assim ele seguia sendo comparado com aquele altíssimo nível que a gente estava acostumado. E mesmo não conquistando títulos como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubinho, que foi 2 vezes vice-campeão mundial, conquistou números que são maiores, que são mais expressivos do que muitos pilotos que chegaram ao título mundial. Ele chegou a 11 vitórias e 68 pódios na Fórmula 1, o que não é pouca coisa. Se não fosse essa comparação com esses pilotos que vieram antes, o Rubinho seria considerado um cara muito mais forte, seria um piloto com muito mais nome, se ele tivesse, por exemplo, sido o primeiro a fazer isso dentro do automobilismo brasileiro. E comparando com os campeões mundiais, por exemplo, ele tem mais pole positions que 13 campeões mundiais, tem mais vitórias que 8 campeões mundiais, ou seja, são números realmente muito expressivos. E entre essas vitórias estão pistas emblemáticas como Nürburgring, Silverstone e Monza. Inclusive, Rubinho venceu 3 vezes em Monza, sendo 2 de Ferrari. Você pode imaginar o que é isso para um piloto? Uma coisa que chama muita atenção é que o Rubinho passou 19 anos na Fórmula 1, mas foram 19 anos em alto nível, não houve aquele negócio de altos e baixos. A gente pode olhar aí a questão dos carros, evidentemente, né? Teve uma fase que ele ficou muito tempo sem pontuar, porque ele tinha carros muito ruins, mas nem por isso ele deixou de fazer grandes apresentações. O Rubinho, nesses 19 anos, disputou 326 corridas, foi ao pódio 68 vezes, ganhou 11 GPs, e uma coisa que chama atenção é que ele se manteve em alto nível desde o começo até o final. Ele fez pole position logo na sua segunda temporada, com 22 anos de idade. E isso foi recorde durante muito tempo, um recorde que só foi quebrado 9 anos depois pelo Fernando Alonso. E ele venceu corrida aos 37 anos de idade. Para você ter uma ideia do que é isso, só um piloto conseguiu vencer corrida com uma idade superior a essa desde então. Essa corrida foi em 2009, quando ele tinha 37 anos de idade, e desde então só o Kimi Raikkonen venceu aos 39 anos de idade em 2018 de Ferrari. Então mostra que o Rubinho competiu 19 temporadas na Fórmula 1 e foram 19 temporadas, inclusive, em que ele recebeu, em que ele foi um piloto que era requisitado pelas equipes, não era um piloto pagante, não era uma situação de comprar um lugar, era um piloto requisitado e muito respeitado dentro da Fórmula 1. E um dos segredos desse sucesso do Rubinho está numa equação entre a paixão pelo que ele faz e o valor que ele dá ao que ele tem. Vamos explicar. Rubinho vem de uma família simples, o pai dele não era um cara rico, ele teve que suar muito, ele teve que se dedicar muito para fazer sucesso dentro do kart. Inclusive tem uma passagem muito
emblemática da carreira do Rubinho, em que o pai dele teve que vender o carro da família, um Fiat 147, para que ele pudesse disputar um brasileiro de kart, e ele ganhou esse brasileiro de kart. E quando ele venceu pela primeira vez na Fórmula 1, essa vitória que está fazendo 20 anos, ele dedicou essa vitória e deu o troféu ao pai dele, justamente por conta desse gesto. É um cara que reconhece os esforços da família, um cara muito família, e que tudo isso que ele passou, toda essa trajetória dele de superação, ele trouxe para dentro das pistas esse valor do que vale uma vitória, do que vale um sacrifício e um esforço. E essa paixão se transformou em profissionalismo. Não só a paixão que a gente vê, por exemplo, hoje em dia, o Rubinho ainda andando de kart, ele anda de kart com muita frequência, não só para se manter em forma, mas porque ele gosta muito de fazer isso, mas a gente vê o profissionalismo que ele tem, a maneira como ele trata a imprensa, patrocinadores, como atende os fãs, como faz as lives. O Rubinho é um cara que já tem uma carreira consolidada, que não deve nada a ninguém, e mesmo assim ele continua fazendo tudo como se fosse o primeiro dia, como se ele ainda precisasse chegar a algum lugar. Rubens Barrichello é um exemplo. E todo esse profissionalismo se reverte também em resultados. Rubens Barrichello deixou a Fórmula 1 ao final de 2011 e depois de um ano entrou na Stock Car. 3 anos depois de sair da Fórmula 1, ele já era campeão da maior categoria do automobilismo brasileiro. E qualquer piloto que anda na Stock Car sabe muito bem que o buraco é mais embaixo, que na Stock Car é muito difícil você chegar e ser competitivo de cara. O Rubens chegou, ganhou corrida, ganhou campeonato e até hoje é um dos caras mais fortes do grid. Tanto que, no último domingo, aos 48 anos, o Rubens ganhou uma das corridas da abertura da temporada 2020 em Goiânia e saiu de lá como líder do campeonato. Ou seja, o homem está na toda, está em forma e está em busca de mais um título, feliz e apaixonado pelo que faz. Rubens é um gigante e o povo brasileiro deveria ter mais orgulho desse cara, pelo talento que ele tem e pelo orgulho que ele sente em representar nossa bandeira mundo afora. E você, qual a percepção que tem a respeito de Rubens Barrichello? Conta pra gente aqui nos comentários. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e se gostou desse vídeo, deixa o seu like. A gente se vê na próxima, um abraço.